Olá, internautas. Olá, você que nos assiste através do seu celular, do seu notebook, do seu computador na sua empresa, no seu escritório ou no seu, né, na sua Smart TV, no conforto da sua casa. Estamos iniciando agora o programa Falando a Verdade, aqui pela sua TV NetSul, TV de bolso. Hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui o grande líder político Geraldo Simões, que a Bahia conhece, dispensa maiores comentários. Claro que a pauta de hoje é esse imbróglio que está criado dentro das militâncias, dentro dos filiados, dentro das lideranças do PT de Itabuna. Geraldo, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Jordi. É um prazer a gente bater o papo e esclarecer a população de Itabuna sobre esse problema, que ele é real, essa divergência dentro do Partido dos Trabalhadores no que diz respeito a uma candidatura do PT para as eleições municipais desse ano. Mas, Geraldo, a pergunta que o eleitorado faz é o seguinte: por quê? O que é que motivou, diríamos, essa divergência a qual você se referiu? Veja bem, é o meu pensamento e o pensamento de uma boa parte de Itabuna. O prefeito fracassou enquanto prefeito da cidade. Nós temos a cidade abandonada pelos quatro cantos, ande nos bairros para ver. Os serviços públicos não funcionam, saúde, educação, transporte, ação social. E o prefeito vai transferir o governo com a população de 20 mil habitantes a menos, conforme o censo do IBGE, e endividada, com os empréstimos que chegaram aí de última hora. Então, é uma situação muito ruim para a nossa cidade. Isso precisa ser alterado. E nós, uma boa parte do PT, sabemos que nós podemos alterar isso. Você fazendo a articulação do presidente Lula, governador Jerônimo e o governo do PT aqui em Itabuna, nós podemos alterar isso, fazendo os investimentos que a cidade precisa para melhorar o serviço e também para desenvolver a cidade no que diz respeito de oportunidade de emprego para distribuição de renda. Mas tem uma parte do PT que acha que conseguiu benesses, vamos dizer assim, mimos, emprego, gratificação salarial do prefeito, e isso é suficiente para que o PT não tenha candidato e essa parte aprove o apoio do PT a esse prefeito que fracassou enquanto gestor do município de Itabuna. No dia 24, o PT se reúne de março, num encontro em que seus filiados vão tomar decisão, e eu estou convencido que a decisão desse encontro será pela alternativa de candidatura própria do PT em Itabuna. Geraldo, você tem uma longa história dentro do partido, você é ainda dos fundadores. Você teve mandato de deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado, prefeito parece por 2 vezes. Isso por si só já não lhe credencia a ser candidato pelo seu partido, pelo partido que você tanto lutou ao longo desses anos? Pois é, e com governos exitosos que nós tivemos em Itabuna. Nós reduzimos mortalidade infantil, nós reduzimos mortalidade materna, a repetência e evasão em Itabuna era de 40%, nós baixamos para menos de 10%. Nós fizemos um serviço de água aqui em Itabuna que sustenta o abastecimento de água até hoje na cidade. O projeto da barragem é nosso, a Universidade de nós que trouxemos para cá, o gasoduto nós que trouxemos, os nossos serviços públicos eram observados pela ONU, tanto é que a ONU melhorou o IDH de Itabuna, era o 7º lugar na Bahia, passou para o 3º. Tudo isso nos habilita a colocar uma candidatura, nesse momento difícil da cidade, que perde renda e população, e está se endividando, para, repetindo o que eu falei antes, articulado com o governo federal e estadual, fazer um bom governo aqui em Itabuna para romper, né? Para parar de uma vez por toda com essa tendência de queda da nossa cidade. Eu sei que é possível fazer isso, montando uma equipe boa e com essa relação com o governo federal e o governo do Estado. Geraldo, se não me engano, há uma resolução do diretório, né, do PT nacional, no sentido de que nos municípios com mais de 100 mil eleitores tenha candidatura própria. Há essa resolução, ela é imperativa, isso depende ainda do PED, depende de alguma
outra articulação? Como é? Você Pode sabe explicar isso? que nós passamos por um momento difícil. Nós tivemos aí a ideia do mensalão, nós tivemos aí o afastamento da presidente Dilma, nós tivemos a prisão de Lula, nós tivemos um período... Uma no Brasil, turbulência, né? Turbulência e um ataque ao Partido dos Trabalhadores que é muito difícil a gente se manter em pé por conta desses ataques. Nós tínhamos 700 prefeitos a nível do Brasil. Nós caímos para 170. Na Bahia, nós tínhamos 94 prefeitos, caímos para 32. Então, o PT nacional entende, que é a nossa direção máxima do partido, que nós temos que recuperar esse espaço na gestão pública municipal. Agora, para recuperar esse espaço, nós vamos ter que ter candidatos. De fato, é imperativo. O PT diz, em sua carta, em suas resoluções, onde tiver 100 mil eleitores e canal de televisão, o PT precisa ter candidato a prefeito. Para mostrar, inclusive, os feitos de Lula a nível nacional, essas coisas boas que nós estamos fazendo nesse primeiro ano de governo. Nós precisamos aumentar o número de prefeitos em Itabuna, ou melhor, na Bahia e no Brasil. Precisamos aumentar, entrar nessa disputa. Senão, termina, aqui, não bora ajudar a base aliada. Aí a base aliada elege 150 prefeitos, outro partido da base aliada elege 80 prefeitos, quando vai ver o PT elege 50. Aí o PT foi derrotado. Aí com essa conversa. E às vezes você ajuda um partido da base aliada a se fortalecer, ele se fortalece tanto que na eleição seguinte ele quer apontar um candidato a governador, como o PP fez nessa última eleição. Então nós vamos trabalhar para que a base aliada cresça, seja uma base feita de partidos fortes, agora não em detrimento do enfraquecimento do Partido dos Trabalhadores. É essa tese que eu defendo, e a direção nacional defende, e os petistas históricos, a gente sabe PT raiz, todos querem trabalhar nessa linha. É assim que nós vamos. É bom que se lembre, para você, eleitor, que Itabuna tem o que nós chamamos de palanque eletrônico. Aqui, o caminhar das candidaturas vai até o início dos programas de rádio e TV. Dali para diante é outra coisa. Inclusive, é até interessante isso, Geraldo, porque outrora, quando o eleitor ouvia uma vinheta, bastava ouvir o começo da vinheta, ele identificava que ia ter o início de um programa eleitoral, ele ia lá, mudava o rádio, ou desligava, ou então ele mudava de canal para um outro que não era da localidade, para assistir outra coisa que ele não queria ver. Agora é o contrário. Está começando não, já está bem avançado nesse sentido, de que o eleitor está buscando esclarecimento, está buscando se identificar melhor com os candidatos através dos programas, principalmente de televisão. Né? E aí, quantas e quantas candidaturas que pareciam favoritas, e quando chegou lá no debate, na televisão, definhou. O desempenho do candidato não foi o esperado pelo eleitor, inclusive por aliados, né? De repente se decepciona. Para que é isso? Eu conversei com ele na rua, era uma coisa, quando chega lá do programa eleitoral, negativo. Então, o palanque eletrônico, o PT, é inteligente, essa determinação de ter candidatura própria, onde tem canal de televisão. E nós temos 2 canais abertos. E vai até o extremo sul, viu? Sim, vai até o extremo sul. Sim. Então, realmente, Itabuna tem esse diferencial, diferente de Ilhéus. Ilhéus não tem TV. Aliás, não tem porque os partidos não se unem, porque na legislação eleitoral há uma brecha para isso. Mas teriam que ter o entendimento, né? O consenso entre todas as legendas existentes no município em fazerem programas televisivos e ter até 10% do tempo, por exemplo, Itabuna. Digamos que no conjunto de Itabuna tivesse 15 minutos de tempo de programa eleitoral televisivo. Então, 1,5 desse tempo poderia ir para o município que as TVs daqui alcançassem, né? Não tendo repetidora lá, podia ser por aqui. Mas isso é muito difícil. Já tentou uma vez ainda em Porto Seguro, mas não aconteceu, porque há conflito de interesse e não acontece. Tá bem, mas, Geraldo, diante dessa resolução, diante daquilo que você conhece, que você tem por experiência
própria de militância dentro do PT. Então, você acredita que na reunião do dia 24 de março, conforme você citou aqui, possa estar definido isso e definida a sua candidatura pelo PT? Eu estou convencido disso, porque tem 5 mil filiados no Partido dos Trabalhadores em Itabuna. Quantos filiados, perdão? 5 mil. 5 filiados. mil. E esses filiados do Partido dos Trabalhadores, uma boa parte vem lá do início do Partido dos Trabalhadores, se acostumaram com candidatura própria do Partido dos Trabalhadores. Até porque teve um tempo que ninguém queria se coligar com a gente. Então nós éramos obrigados a ter candidatura própria, nós e nós mesmos. Né? Só apareceu gente para se coligar com a gente do meio da história do partido para cá. E a tendência do PT é a candidatura própria. Sempre foi assim para prefeito, sempre foi assim para governador e para presidente da República. Você quer ver, repare, quem, além de um candidato do PT, nesse momento que o Brasil está dividido, polarizado, vai chegar no programa de um município, um programa para disputa da prefeitura, e vai mostrar os feitos de Lula, o aumento real de salário que o presidente Lula concedeu, o aumento de salário dos servidores públicos, um basta na distribuição da Amazonas, o respeito internacional que o Brasil tinha perdido, que está sendo adquirido, o barateamento da carne, do combustível, muita coisa Lula fez nesse ano do governo. O Bolsa Família, com a média, 21 milhões de famílias, cada família recebendo, em média, quase R$ 700 por mês, fortalecimento da universidade, o aumento da merenda escolar, muita coisa boa nós fizemos. Será que um candidato a prefeito do outro partido vai usar o seu tempo de televisão para falar dos feitos do presidente Lula? Claro que não. Só quem faz isso somos nós do Partido dos Trabalhadores. É a nossa cultura de 44 anos. E é uma parte disso que eu preciso fazer. Vou falar das políticas locais, da necessidade do saneamento básico, da expedição do Rio Cachoeira, melhorar a educação, melhorar a saúde, ter política pública e social para melhorar a vida das pessoas. Mas, no meio disso, eu vou falar também das realizações do presidente Lula nesse 1 ano, 2 anos de governo que ele completa no final desse ano agora. Geraldo, digamos que você consiga, não resolver esse imbróglio, como você está dizendo, são 5 mil filiados, está na mão deles essa decisão, e que você se candidate e se eleja novamente. O que você faria diferente dos outros 2 mandatos que você teve? Meus 2 primeiros mandatos, primeiro eu não esperava, né? Porque tinha da liderança fortíssima do Itabuna disputando a eleição, eu estava lá em último lugar, mas nós ganhamos na última semana. E às pressas, nós montamos uma equipe, para você ter uma ideia, nós montamos uma equipe com quadro do Banco do Brasil, CEPLAC e Universidade. E foi importante aquele governo. E que nós tínhamos um governo do Estado que fazia um certo boicote ao nosso governo aqui em Itabuna. No segundo, melhorei isso mais ainda. Quadros bons, secretários importantes. Olha, eu tinha um secretário de saúde aqui em Itabuna que até hoje não foi superado, o Paulo Bicário. Eu tinha um Adeum Sauer, um procurador não está mais entre nós, como Adeum Sauer não está, era José Orlando. Infraestrutura era Eduardo Barcelo, ação social era Jussara, o sítio do Menor era Norino Smith, era um quadro de primeira, tocado na prefeitura, cada qual com a autonomia, essas coisas todas. Eu pretendo montar um governo melhor do que isso ainda. Vai ter gente de partido? Vai. Mas também vai ter muita gente da sociedade, do meio empresarial, intelectual, das universidades. E não abro mão de governar com as universidades. Nós temos aqui a UESC, a Federal do Sul da Bahia e universidades particulares. Eu não posso, por meio de tantos doutores, mais de 1000 doutores que estudaram diversas áreas, administrar uma cidade complexa como Itabuna, sem ouvir a opinião deles, e tem eles participando da elaboração de projetos importantes. Já fiz isso do Viva Maria, foi vitorioso com a UESC, fiz isso no atendimento das pessoas usuárias de produtos químicos, atendemos 12 mil pessoas, Prefeitura de Itabuna, Universidade Estadual de Santa Cruz, Universidade Federal da Bahia, que não tinha ainda nosso estadual, e deu muito, muito bom resultado. Faremos isso. A outra coisa que nós queremos fazer, agora com esses 2 governos aliados nossos do Partido dos Trabalhadores, eu não posso permitir, calado, que vá 4 indústrias automobilísticas para Camaçari e não venha nada para Itabuna.
Uma cidade que está perdendo habitantes exatamente porque não tem emprego. Ou que se vá para Ilhéus uma ferrovia, um porto, que será um dos maiores do Brasil, uma refinaria de petróleo, e eu ficar calado em Itabuna, esse investimento todo indo para Ilhéus. Não pode. Então, vai ter o porto e a ferrovia em Ilhéus? Vai. Mas aí, presidente Lula, aí, governador Jerônimo, o porto seco, o local que vai armazenar, receber e distribuir essas mercadorias, precisa ser em Itabuna. Nós não temos o mar, mas nós temos terras para fazer esse porto seco. Indústria automobilística, o perfil melhor é Camaçari, ótimo, vai para Camaçari. Mas do que é que vem para Itabuna? Que indústria vem para Itabuna? Esse debate eu sei que eu posso fazer. Para gerar emprego, né? De igual para igual, tanto com o Jerônimo como com o presidente Lula. E gerar os empregos aqui para que a nossa juventude fique aqui. Então, o diferente eu faria era trabalhar mais com a universidade, e agora eu terei dois parceiros que eu não tive no meu primeiro governo, que é um governo do Estado e é o governo federal com o presidente Lula. Geraldo, Jerônimo tem dito aí, diversas vezes, que nas eleições municipais ele iria apoiar quem marchou com ele para a campanha de governador, para a eleição dele de governador. No caso, você marchou com ele, seu companheiro de partido, e o prefeito de Itabuna também. Sendo os dois candidatos, eu gostaria de perguntar a Jerônimo, e agora, José, como é que vai ficar isso? Mas você, pela sua experiência, você imagina que Jerônimo se ausentaria dos dois palanques para não entrar em conflito com ninguém? O prefeito tem 3 anos usando que Jerônimo o apoia. E nunca teve uma frase dessa de Jerônimo. Não, eu vou lhe apoiar, não vou apoiar o Geraldo, não. Nunca teve essa frase aqui, Itabuna. Eu compreendo que eu fiz campanha para Jerônimo, como eu fiz para Lula, e todos os dias, e que o prefeito Itabuna também fez, embora ela tivesse feito de forma mais tímida, ia mais quando o Rui estava aqui na cidade, descendo pela Cinquentenário, por Aparecida. Mas eu compreendo se ele achar que não deve entrar com muita força na minha campanha. Compreendo isso, porque Augusto também ajudou de uma maneira ou de outra, eu compreendo, não tem problema nenhum. Agora, o que eu sei que vai entrar com força na minha campanha é o presidente Lula, é o senador Jacques Wagner, e por aí vai. Isso eu estou convencido disso. Isso não é problema nenhum. O problema é que eu sei perfeitamente que um prefeito do PT em Itabuna, articulando com o Estado e Nacional, eu vou repetir muito isso no nosso bate-papo aí, pode trazer bons resultados para a nossa cidade. Geraldo, você disse que o PT de Itabuna tem 5.000 filiados. Essa convocação para essa reunião do dia 24 é uma convocação ampla e restrita, é uma eleição livre, através de urna, eu não sei como é esse processo, nunca participei, é através de urna fechada. Como é que se dá essa votação? É por aclamação, é por oba-oba, bate-palma, como é que funciona isso? É uma convocação geral. Sim. Para os 5.000 filiados. Parece que na último PED votaram 1.500 pessoas. 1.500 pessoas. Não, foram convocados e convidados e divulgados para os 5.000, mas compareceram 1.500. Certo. É que elegeu o Jacques, o presidente do Partido dos Trabalhadores. Dessa aí agora, nós estamos aguardando só a direção estadual. O município propôs, o presidente Jacques propôs à direção estadual, o dia 24 de março para a realização desse encontro. A executiva, o grupo eleitoral, né, o grupo de trabalho eleitoral do Partido dos Trabalhadores da Bahia, que fica em Salvador, concordou com a data e nós encaminhamos para a direção nacional do partido. Assim que aprovar, é possível que isso aconteça ainda essa semana, a gente começa a divulgação desse encontro para o dia 24. Geral. A votação vai ser urna, cédula impressa e o voto secreto. Vai ser assim. No final da tarde do dia 24, que é um dia de domingo, termina às 17 horas, se abre as urnas, conta votos e vamos ver qual foi a tese vencedora. Deixa eu lhe perguntar, no caso, não há ainda, então, uma garantia 100% de que haverá esse encontro no dia 24. Mas, por tradição, você conhece algum caso em que o Diretório Nacional
não acatasse essas decisões das duas esferas inferiores, estadual e municipal? Sempre acata. Sempre acata. Sempre acata a decisão. Tradicionalmente acata, né? É só que estamos aguardando a formalização. Né? Formalizou, a gente inicia o processo de divulgação para a cidade inteira. Até porque a eleição é municipal. Então, eu acho que o que tem que prevalecer aí, não é a vontade dos filiados do partido no município. Né? As demais questões, me parece que são de ordem cartorial, diríamos, evidentemente, do interesse nacional, porque nós estamos já enxergando isso de forma muito clara, a eleição para presidente da República em 2026. Sim. Né? E Lula é candidato à reeleição. Sim. E você sabe que não e fica bem... E o PT não pode abrir mão disso. Isso aí. Jamais. Você sabe que não fica bem para uma... Claro que não é determinante, né? A eleição municipal não é determinante para a eleição presidencial nem para governador que vem 2 anos depois. Mas é importante. Sim. É importante. Não pode a gente chegar lá com 200 prefeitos eleitos. Nós temos que chegar lá com mais de 500 prefeitos eleitos. Agora, para ter 500 prefeitos eleitos no Brasil, nós vamos ter que lançar candidaturas que querem tentar impedir aqui em Itabuna e não conseguiram. Mas a gente falava desde cedo, não vai conseguir, Itabuna vai ter candidato. Eu vim dizendo sempre, Itabuna vai ter candidato, e cada dia vai se confirmando o que eu vinha dizendo há um ano atrás, que o Partido dos Trabalhadores teria candidatura própria em Itabuna. Na verdade, o eleitor precisa ter garantido o seu direito de escolha, né? Ora, os partidos têm legitimamente o direito, eles foram criados para isso. Né? Eles têm legitimamente o direito, né, para não ser redundante, o direito legítimo de postular e eleger candidatos próprios, tanto no Legislativo quanto no Executivo. Porque se assim não for, para que existir os partidos? Né? Cada partido tem que ter defender a sua ideologia, os seus princípios, o seu programa, não é? Ele tem que defender a sua linha de atuação e, para tanto, tem que ter os representantes, não é? Tanto no Legislativo quanto no Executivo. Então, por que não o partido não ter? Eu defendo a ideia de que cada partido deve ter o seu candidato. Quem decide é o eleitor. E o eleitor de hoje, Geraldo, ele está mais esclarecido. Os meios de comunicação em tempo real, não é? Até está tão esclarecido que já está diminuindo a crença no fake news. Já está diminuindo isso também. Lá um pouquinho para trás, qualquer mentirinha que se colocasse, aí na eleição de Bolsonaro mesmo foi patente isso, qualquer mentirazinha estava colada como verdade. Já não está mais assim. Então, o eleitorado de hoje está muito mais esclarecido, como eu disse lá atrás, hoje ele assiste o programa eleitoral televisivo, ele ouve o programa de rádio, ele se informa através, não é, desses veículos de comunicação para saber qual destino ele dará a seu voto para o candidato A, B ou C, do partido A, B ou C. Então, hoje a realidade já é outra, felizmente, porque quanto mais qualificado o eleitor, mais qualificados serão os gestores e os seus representantes no Legislativo, né, para fazerem as leis que nós tanto precisamos que seja direcionada no caminho da democracia, no caminho do bem-estar comum. Geraldo, eu quero deixar as câmaras à sua disposição para as considerações finais, repetindo o agradecimento por você ter vindo e quero dizer a você, candidato a prefeito de Itabuna, que, obedecendo à isonomia, as nossas câmaras estão à sua disposição também. Caso queira, pode vir aqui no programa Falando a Verdade, eu vou lhe entrevistar também para você apresentar a sua proposta. Geraldo, as suas considerações. Agradecer a oportunidade desse encontro nosso para falar das eleições municipais de Itabuna e dizer que eu já fui candidato a prefeito de Itabuna quando o PT foi fundado logo em 82. 82. Naquela eleição, não tinha eleição presidencial. O PT era obrigado a lançar candidato a governador. Nós lançamos Edival Passos, senador, deputado federal e estadual, prefeito e vereadores. Era eleição vinculada, sem coligação.
82. Então, eu tenho participado, apoiando como candidato desde então. E já vi vários prefeitos administrarem Itabuna, uns bens, outros nem tanto, mas nesses 44 anos em Itabuna, nunca nenhum prefeito ousou se imiscuir na vida interna do Partido dos Trabalhadores. Cooptar membro do partido, seja vereador, seja afiliado, seja dirigente do partido, por aumento de salário ou cargo na prefeitura, para ter o controle do Partido dos Trabalhadores, de maneira que o Partido dos Trabalhadores não tivesse candidato. Nunca isso aconteceu em 44 anos de história do Partido dos Trabalhadores em Itabuna. E a resposta que esses filiados vão dando por conta da ousadia do atual gestor em querer controlar o Partido dos Trabalhadores e evitar que esse partido tivesse candidato a prefeito em Itabuna, o que é muito legítimo, vai ser uma lição muito da bem dada. Observe o que eu estou dizendo, como será a resposta dos nossos filiados a essa tentativa de controlar o PT na cidade de Itabuna por parte do atual prefeito. E no mais, agradecer ao amigo por essa oportunidade. Sempre às ordens. Seja bem-vindo e até a próxima. Obrigado por você estar nos assistindo e faça bom proveito das explicações que o pré-candidato Geraldo Simões nos trouxe para esse programa. Muito obrigado. Até a próxima.